Então vamos lá. Nós já tratamos os contextos que a gente precisava tratar para falar de Primeira Guerra Mundial, mas antes de começar a falar de Primeira Guerra Mundial, eu queria vos lembrar, ou eu queria chamar a palavra aqui para lembrar-vos de uma coisa. Existe um campo do conhecimento, né, que é chamado de campo da filosofia, e a filosofia até o século XIX, a filosofia tinha uma preocupação muito grande, tá? Qual que era a grande preocupação da filosofia? Se nós voltarmos um pouquinho, até dentro da geografia, com a teoria malthusiana, né, aquela ideia de que a progressão da sociedade ela era muito maior do que a progressão dos alimentos, né? Então faltaria em algum momento coisas para a gente comer, para sobreviver à humanidade. A filosofia pensava muito isso, né, no campo da sociedade, meu Deus, mas como vai fazer para a gente conseguir alimentar todo mundo? A filosofia deu uma respirada quando surgiu a segunda Revolução Industrial. E por que ela deu uma respirada? Porque quando surgiu a segunda Revolução Industrial, ali estava consagrado que o ser humano era capaz de produzir todos os gêneros alimentícios para a sociedade como um todo. Nós conseguimos superar essa lógica. Só que aí a filosofia começou a se deparar com uma outra situação. No século XIX, o homem, a humanidade, ela começa a perder a sua essência. Como assim, professor? Quando você começa a estudar, né, e voltar um pouquinho aqui nas teorias que eclodem no final do século XIX, você está dizendo o seguinte, gente, o homem fracassou, a humanidade fracassou no seu processo. E aí a filosofia, principalmente depois do evento da Primeira Guerra Mundial, a filosofia começa a buscar a humanidade do homem. Ou seja, nós temos uma sociedade que se aplica aí, né, que ela está aí presente, mas aonde está a humanidade dessa sociedade? Se você pegar, né, os principais filósofos do século XXI e do século XX, eles vão trabalhar quase que ininterruptamente a ideia da essência humana. Cadê o ser humano, onde ele está? Vamos falar da loucura. Hoje nós temos, né, até lançamos aí para vocês um livro para vocês lerem, do Bauman, né, falando da sociedade líquida, do amor líquido, e o ser humano. O que sobrou desse ser humano? Cadê? Onde foi parar a humanidade? E por que a filosofia ela vai se deparar e ela vai se debruçar no campo da humanidade? Porque todas as atrocidades que vão acontecendo numa linha de tempo histórica e que levam o ser humano à Primeira Guerra Mundial, faz a filosofia começar a pensar nisso. Inclusive na lógica da fome. Como assim, professor? Gente, nós estamos falando de uma sociedade que desenvolveu tudo, que evoluiu tudo, mas as pessoas continuam morrendo de fome, tchê. As pessoas continuam tendo problemas básicos, comer. As pessoas continuam tendo problemas básicos, vestir. As pessoas continuam tendo problemas básicos, vermes em grande quantidade. E a ciência já evoluiu tudo isso. E por que as pessoas continuam tendo esses problemas? Porque o ser humano, essa figura que vos fala, ela é uma figura extremamente gananciosa. E ela gera a Primeira Guerra Mundial por conta de uma discussão que é só a primeira, baseada nas relações econômicas. Se nós formos parar para pensar no contexto aqui, ó, o primeiro grande motivador da Primeira Guerra Mundial, sem sombra de dúvida, é a própria lógica do capitalismo. E olha que nós nem estávamos ainda no capitalismo selvagem. Se você vai analisar a postura econômica da sociedade capitalista, ela é uma postura unitária. No capitalismo não cabe coletivo. No capitalismo cabe apenas a figura do eu. E aí é unitário. Quando você pega a lógica da criação do Estado da Alemanha, a Alemanha não pensou em nós, ela pensou em eu, Alemanha. Quando você pega a criação do Estado italiano, a Itália pensou em ela, Itália. Quando você pega a própria lógica da queda do Napoleão Bonaparte, em 1815, na lógica de agremiação da França, ou da nova formação que a França vai receber, os que estavam envolvidos na Conferência de Berlim, ou no Congresso de Viena, na verdade, eles pensavam nas suas posturas específicas enquanto países, mas eles não pensavam na coletividade. Muito antes, pelo contrário, a Conferência de Viena, ela vai trazer para nós o pior desse ser humano. Porque a Revolução Francesa é uma revolução
que ela demonstra que o capitalismo ele atingia muito em cheio uma determinada classe social, que na França era representada pelos camponeses e pelos sans-culottes, e esses sans-culottes e esses camponeses se levantaram para gritar. E essa ideia desses camponeses se levantarem para gritar não poderia ser e nem poderia ser colocado ali um alto-falante. Ela não poderia ser ouvida para além da França. Era essa a ideia. Só que no século XIX nós percebemos que além da teoria iluminista, que vai propagar-se pela Europa, e a teoria iluminista não era para o bem da humanidade. Aquela ideia de liberté, igualité, fraternité, do homem bom, e que lero. Nós estamos discutindo iluminismo burguês, que é aquele iluminismo que fala que nós somos iguais perante a lei, que nós podemos ter a propriedade privada. Eles estão defendendo a prática do Estado liberal. E a prática do Estado liberal, quando a gente defende ela, a gente está esquecendo daqueles que não têm propriedade e que vão também viver no Estado liberal. E que vão ter que pagar os aluguéis. E que vão ter que pagar a comida. Mesmo com essas condições sendo arrancadas deles. Porque elas vão ser arrancadas. Então nós estamos criando a sociedade do eu. O que fica explícito na Primeira Guerra Mundial é que eus vão brigar. E aí ficou claro também que eu sozinho sou muito pouco. E aí, para eu sozinho não perder a batalha, nesse momento eu acho bom fazer algumas agremiações. Então eu vou me acumular mais alguns eus para a gente lutar contra os outros eus. E quem morre com isso tudo e quem sofre com isso tudo? A humanidade sofre e a humanidade perde. E tem mais. Vai ter um outro eus que surge do nada, que é o eus norte-americano, que vai tomar conta desse processo aqui. E aí, a gente percebe que o capitalismo vai desenvolver desenfreadamente. E é esse desenvolvimento desenfreado do capitalismo que vai colocar a sociedade americana principalmente abaixo dos Estados Unidos na linha da miséria. É esse capitalismo que vai ser desenvolvido ao longo do século XX que coloca o povo africano na linha da miséria. É esse capitalismo que vai ser desenvolvido pós-Primeira Guerra Mundial com os atores que nós conhecemos, que vai levar o mundo à nova ordem mundial lá na década de 80, onde o norte é desenvolvido e o sul é subdesenvolvido. E não porque não temos riquezas, não vamos dizer isso, mas porque as nossas riquezas elas são usurpadas em benefícios da manutenção do poder daqueles que estão no norte. Então, basicamente, nós servimos para a manutenção do poder de alguém. E o que faremos com isso? Enquanto nós não entendermos que nós somos sociedade, que nós somos uma nação, nós permaneceremos fora dos Zeus. Porque nesse caso, se você não tem uma nação, se você não tem uma lógica de Estado, se você não tem um defensor, o seu Eus é roubado. Por quê? Porque tem outros Eus maiores que o seu Eus aí. Beleza? Então o capitalismo ele cria essa ideia do eu. E essa ideia do eu é preditada, ou é prevista, ou ela é colocada dentro da Primeira Guerra Mundial. Então o contexto é de capitalismo. O capitalismo, ele necessita de mercado consumidor. Ele precisa disso. Se ele não tiver isso, não se aplica capitalismo. O capitalismo ele não é feito de produto, ele é feito de mercado. Só que para você ter mercado, você não pode ter muitos eus. Porque é um eu pegando o mercado do outro. E aí eu quero que você raciocina comigo. Imagina que o Brasil ele está num patamar de uma nação que recebe a dominação de uma outra nação. A nação a qual o Brasil recebe a dominação nunca vai querer e vai fazer grande esforço para o Brasil nunca se desenvolver tecnologicamente. Por que não, professor? Porque o desenvolvimento tecnológico do Brasil é a não dependência do Brasil a essa nação. E a não dependência é a liberdade. Se você for visitar páginas da filosofia, o próprio Nietzsche falava umas coisas que era muito doida, e ele tem razão. Quando a gente estuda a lógica do Nietzsche dentro da ideia da loucura, o Nietzsche vai falar que aqueles que são considerados loucos, de verdade, são os libertos. E por que eles têm que ser considerados loucos? Porque se a loucura deles contaminar o mundo, mano, vai ser todo mundo liberto. Então, vamos colocar eles nos manicômios. Sacaram? Porque lá é lugar de louco.
Mas a loucura liberta. Nesse caso, não é a loucura. Eles estão tendo visão Lion, visão do Thundercats. É visão além do alcance. Nós, pobres mortais, nós somos educados a ter uma visão simplista das coisas. Quem está na posição de dominação vê além do alcance. A galera tem uma visão muito macro da coisa. Por isso, elas mantêm o mercado consumidor como se fosse um mercado pianinho, fica quietinho aí, não mexe não. E o mercado simplesmente obedece. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela é a primeira tratativa do homem contra o homem mesmo. E tem um detalhe, não é o homem pobre contra o homem pobre, tá, gente? Já pararam para pensar? A Primeira Guerra Mundial é o homem rico contra o homem rico. A Primeira Guerra Mundial é o homem rico contra o homem rico. A Primeira Guerra Mundial é o homem rico contra o homem rico. Continente europeu. O continente que dividia a Europa, a Ásia, a África e a América. Estão brigando. Mercados, consumidores. E eles estão brigando por quem? Por aquilo que ele perdeu na África, por aquilo que ele não ganhou na Ásia, por aquilo que ele perdeu na América. Estão brigando. Sabe quando eles param de brigar? Quando eles resolvem se agremiar ainda mais. Quando os Zeus chegam no limite e falam, gente, nós já somos os Zeus. Não precisamos de mais Zeus. Então a gente fecha com nós. ONU. No. Anderson do céu, você cometeu um pecado lascívio aí. Gente. O que a ONU faz para os países ricos? Mantém eles ricos. E o que a ONU faz para os países pobres? Leva a cesta básica. Não entendi, professor. Entendeu. A ONU não leva evolução para país pobre. Desde quando eu me entendo por gente, antes de nascer, acredito eu, que a ONU já estava na África. E por isso alguns lugares na África desenvolveram, gente? Me responda. A ONU está no Brasil? O Brasil não é miserável. Existem lugares muito piores que o Brasil. Esses lugares precisam da ONU. A ONU distribui mantimento nesses lugares. No Brasil ainda não precisa, porque no Brasil ainda é uma sociedade rica. Ainda é um mercado que consumidor. Não sabemos até quando, mas ainda é. Então nós não precisamos da ONU. Na verdade, nós ajudamos a ONU a manter a galera pobre. Professor, não estou entendendo. Está entendendo. Eu não estou aqui falando que não deveria existir uma organização das Nações Unidas. Porque se está ruim com ela, poderia estar muito pior sem ela. Mas eu estou te falando que as nações que dominam o Conselho de Segurança da ONU não são da América do Sul e nem da África. Até o próximo bloco aí, mano. Se você aguentar esperar, né?